você vai encontrar alguém que vai lhe ensinar a verdade. Já ouviu falar de Lúcifer, que veio do inferno? Eu sabia que mesmo os bebês são influenciados pelo que veem e ouvem. Quanto mais vemos determinadas coisas, mais impacto recebemos. Meu avô sempre dizia que tinha aprendido muita coisa e queria passar para mim, juntamente com a sua magnífica biblioteca. Ele dizia: Adolf Hitler sorri no inferno. Procure dia e noite a verdade. Procure a verdade. Veja o alto da montanha. Você vai encontrar alguém que vai lhe ensinar a verdade. Parecia uma contradição, mas era verdade. Um dia, o jovem foi visitar o feiticeiro que vivia na floresta à procura de solução para um problema importante. Logo que encontrou o feiticeiro, o jovem disse: Todo esse sistema injusto é propositalmente controlado para manter uma pirâmide de poder facilmente administrável. Pareceria crueldade pisar nos próprios irmãos apenas por poder. No entanto, esse povo não nos considera irmãos, e sim escravos feitos para servi-los. Todas as guerras foram por causa deles. São sempre expulsos de todos os países que empesteiam. Todos os heróis bíblicos são de suas famílias. Todos os banqueiros e toda a mídia pertencem aos mesmos compatriotas e se dizem o povo escolhido por Deus. Povo único, povo especial. São os judeus e ninguém se pergunta por quê. Porque os judeus são os culpados pelas guerras e toda a fome do mundo. Porque o petróleo, todas as grandes SA, todas as mídias pertencem a eles. Por que eles são os donos dos bancos? Por que os Rothschilds, Rockefeller, George Soros e todos esses bilionários que mandam na Reserva Federal, que imprime o dólar, são todos judeus? Por que os banqueiros brasileiros, os banqueiros europeus? Por que todos esses banqueiros, esses poderosos, são judeus e ninguém fala nada? O feiticeiro respondeu assim: Os judeus no mundo inteiro, eles não falam para ninguém o que acontece, se infiltram, dominam a situação toda e não diz para ninguém. Jesus veio impor a lei real, a lei da coerência que evolui com os homens que se engrandecem em suas almas, aprendem a justiça. E aí a segunda aliança une os homens pela honra e pelo amor. Essa é a mensagem de Jesus. Por isso os tais judeus mataram Jesus e odeiam ele até hoje, eu provo. Que é crime, que da cadeia é lógico. Eu mesmo já fiquei um tempo lá, sabia? Eu provo isso, eu tenho registros. E daí? Esse mimimi, antissemitismo, o que eu falei demais? Que eles são povo eleito? Isso tá na Bíblia, é na Torá deles, todo mundo sabe. Que eles dominam o mundo inteiro, Rothschild, Rockefeller, Soros, isso aí qualquer um pesquisa e vê. Não tô falando nada demais, eu tô falando fatos. Eu não mandei ninguém matar eles, ninguém caçar eles, ninguém bater neles. Não, pelo contrário, eu digo e afirmo que eles são povo eleito, o pivô, na hora de colher o mel da terra, né? Liderando todas as nações pelas sombras, que nem eles fizeram, né? E também na hora de sofrer, de pagar, de descobrirem isso, né? Até pra se limpar, porque eles estão tão no topo do mundo, consumindo, o dinheiro é todo deles, o poder é todo deles lá no topo. Eles não têm mais prazer em adquirir nada. Então eles precisam lembrar do trabalho, da dor do trabalho pra conseguir algo. Isso que os campos de concentração faziam. Além de proteger eles do próprio povo que ia bater neles depois de descobrir. Esse é o karma do povo de Deus, reciclar o mundo, unir as nações para a era do conhecimento, que logo se acaba e eles vão estar purificados para reciclar de novo, essa é a inspiração da vida. Reino monoteísta, pai, lógico, direto, caixinha ali, você não pergunta por quê nem o que, só serve e confia para aprender, evoluir. Depois o reino luciferiano, politeísta, já direto no reino da luz, conhecendo todo esse segredo, toda essa simetria, entendeu? E aí beleza, aí é a nossa vez aqui, que isso também se perde depois, se corrompe, aí eles se unem de novo, pai e mãe, que faz o filho, que une esses dois cantos, fazendo a reciclagem, que é a tríade, que não para, é a Santa Trindade, tudo isso bate, tudo isso é real, tá escrito na própria Torá. Isaías já dizia que o povo de Israel se corromperia, embregariam todas as nações. Depois, por mais que fosse poderoso, tá escrito não zombes, para que não seja ainda piores e mais pesados os teus grilhões. Entendeu? E eles continuam zombando, se gabando, tem vídeo no YouTube deles se gabando. Entendeu? Até revista. Nós dominamos o mundo, dominamos Hollywood, e daí? Qual que é o problema? Entendeu? Eles se gabam. Eu dou nomes, provas que eles são os donos das mídias, donos de tudo, são os responsáveis pelas guerras. Você acha que Hitler fez aquela zona lá por quê? Porque eles estavam rezando. Ninguém pode perguntar porque é crime. Ele mesmo tá falando, isso é crime, blá, blá, blá. É com essa covardia que o mundo se tornou esse lixo. Pela verdade, vale a pena morrer, vale a pena qualquer coisa. Viver nessa ilusão é a pior do parasitismo. Você assistir quem você ama, ser escravizado sabendo da verdade. Você não pode fugir disso. Isso é o pior.
A verdade é clara como a água. Eles sabem dela, eles têm que pedir perdão, aceitar Cristo. O reflexo azul, vermelho, violeta, Deus na terra, o verbo vivo. Eles mataram, pisaram, zombaram, mas foi um sacrifício justamente para salvá-los. É o Messias deles. Sem a existência de Cristo, os judeus já teriam sumido da face da terra. É o cristianismo que salva ele por causa da ligação dos judeus com Cristo hoje e de toda essa ilusão. Então sim, eles vão aceitar Cristo como Messias, vão reconhecê-lo na volta, vão pedir perdão, vão voltar a servir a Torá, vão abaixar a cabeça para Jeová de novo, como está escrito. É por isso que nós devemos lutar pela coerência, pela justiça, para que se cumpra a promessa, para que todos possam ver que é uma simetria coerente, que nada segue em vão. Então a fé vai voltar, o amor, a vida e a justiça reaparecerá. E juntos nós seremos a luz da verdade num novo reino, que um dia também vai passar, porque tudo passa, é o movimento que traz o alívio, a reciclagem necessária para que voltemos ao caos um dia, para que iluminemos lá com a luz, ao mesmo tempo que lembramos da escuridão. Isso é o triângulo de cima com o de baixo, fazendo hexagrama no símbolo da bandeira deles, é o que eles bem sabem, eu estou contando, aceite isso no seu coração, mude sua vida, mude a nossa vida. Se todos acordarem agora, eles não vão prender ninguém, e se prenderem um, todos vamos estar na porta, onde for. E a barulheira da internet só vai espalhar a verdade ainda mais rápido. A verdade é a verdade. Eu só quero que eles vejam, se lembrem da promessa, do Deus deles, do nosso Deus, da cor que prova que todo dia as cores estão alinhadas. O azul acelerado, isso qualquer cientista pode ver, qualquer fotógrafo. O azul do céu, a cor mais acelerada, organiza esse posicionamento, é chamado de Deus por isso, é só um aspecto lógico, uma personificação. Porém, a inteligência do macrocosmo, do micro, a simetria dessas 7 cores alinhadas, na luz que plasma em tudo, nas 7 câmaras do átomo, é clara a simetria que prova a inteligência. Tudo é uma orquestra, no mesmo tom, no mesmo ritmo. Como isso não está conectado? É claro que está conectado. Qual é o nome dessa conexão? Deus, quando personificado em lógica linear. Éter, quando personificado de uma maneira abstrata, né? Mais próxima do abstrato, porque o abstrato é indefinível. Esses são os 2 ângulos da vida. Nós, aprendendo como lidar com isso, nos conhecemos diante da escuridão. Luz mergulhando no escuro para conhecer a si mesmo. Isso é a nossa consciência. É o uno se fragmentando, se espalhando para se reconhecer e se juntar de novo, valorizando a união e valorizando a separação. Assim somos tudo, o alívio diante do nada. Esse mundo é nosso, esse sonho é nosso. Pegue de volta. Realmente é uma história muito triste e lamentável. A parte mais lamentável de tudo isto é que você é um imbecil. Feiticeiro, você tinha toda a razão. Eu sabia que com o tempo conseguiria entender tudo o que havia vivido com meu avô e todos os ensinamentos e significados que ele me transmitira. Quanto mais eu crescia, mais eu dava valor aos ensinamentos do meu avô e percebia que aqueles foram tempos muito importantes na minha vida. Cuidado para não escorregar nas pedras. Este conhecimento que você está aprendendo é muito importante. Mas se vocês quiserem mais informações, basta ir à biblioteca do Reino Mágico e falar com o feiticeiro. Um dia vocês poderão fazer isto. Tenham confiança. Você vive no mundo judaico, trabalhando para eles, acreditando na verdade deles. O seu futuro é ser livre. E a partir de hoje, você nunca mais será o mesmo, porque você tem a verdade. E o que você vai fazer com ela? Encontre a verdade e dê um sentido à sua vida. O jovem tinha certeza de que esse conhecimento era muito importante para todas as pessoas. Passar adiante o conhecimento que temos é muito importante. Reino Mágico.